Fala, meu querido, chegamos com o exercício agora da FUVEST 2016, né? Prova de segunda fase, assim que começa a prova, né? Foi a primeira questão. E fala sobre um tema que a gente está estudando agora, né? São os processos de eletrização. São 4 itens aí para serem respondidos, que a gente vai fazer com bastante cuidado para não errar nenhum deles, né? Mas não exige de você grandes cálculos matemáticos. Isso talvez seja um ponto positivo nesse exercício, né? Então, você precisa dominar muito bem o conteúdo, os conceitos de eletrizações, porém, não é daqueles que a gente olha e fala assim, nossa, eu vou ter muita dificuldade em matemática. Isso não, você vai verificar que são as questões mais tranquilas matematicamente falando. Então, vamos lá, vamos resolver. Se você não está ainda inscrito aqui, se inscreve no nosso canal para nos ajudar e também dá um like nesse vídeo se você conseguir entender tudinho aqui. Então, ele fala que tem duas pequenas esferas, a E1 e a E2, que são feitas de materiais isolantes diferentes. Então, tá bom. Então, ele está contando aqui para a gente, eu gosto de grifar aqui aquilo que é importante para mim. Eles são feitos de materiais isolantes diferentes e inicialmente neutras. Tá bom, então isso é informação bem importante. No começo do processo, ambas estão neutras. Elas são atritadas. Lembra da eletrização por atrito? Quando a gente tem dois corpos neutros e eles são atritados e eles são de materiais diferentes aqui, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, né? Uma na outra durante 5 segundos. Então, esse processo de atrito demora 5 segundos. E ficam eletrizadas. Tá bom, então aí depois que atritou, e cada uma vai ter uma carga, uma positiva e uma negativa. Eu não sei qual é qual, porém eu sei que depois eles vão ficar um positivo e um negativo. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior do que seus raios. Tá bom, então aí como ele não está falando nada do raio da esfera, né? E está falando que são duas pequenas, a gente vai desprezar o tamanho dele. Né? Então, por enquanto, não está nada falando nesses temas. A carga E1 ficou com a carga elétrica positiva de 8 nanocoulombs. Nanocoulombs, lembrar sempre, já vou até anotar essa informação. Ó. Ele falou para a gente, ó, então nem precisa anotar aqui, que 1 nanocoulomb, 10 elevado a menos 9. A carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, a constante eletrostática para o vácuo, e que não há trocas de cargas entre cada esfera e o ambiente. Tá bom, então aí a carga não troca a carga com o ambiente que o circunda. Vamos às questões. Né? Então, no item A, ele fala assim, a diferença N entre o número de prótons e o de elétrons da esfera E1. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, vamos começar com a esfera, vamos olhar primeiro para a esfera E1. Segundo o enunciado, a esfera E1 ficou com uma carga positiva de 8 vezes 10 a 0,8 nanocoulombs. Então, essa é a carga com que ela vai ter aqui. Ou seja, então se a gente pudesse escrever aqui que Q é igual a N vezes E, que é a equação de carga, a gente vai descobrir a quantidade de prótons a mais do que de elétrons. Porque ele pergunta, a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons vem justamente da quantidade de carga. A gente consegue descobrir que a carga aqui dele é positiva, né, 0,8. A gente vai descobrir a quantidade de prótons a mais do que de elétrons. Então, a gente vai colocar aqui, essa carga aqui é 0,8 vezes 10 elevado a menos 19, não, né? Menos 9, né? Que é o nanocoulomb, é igual a N vezes o E, que é 1,6. Esse sim, 10 elevado a menos 19. Pronto. Com esse valor, se a gente isolar o N aqui, a gente vai ter 0,8 vezes... deixa eu colocar aqui melhor, 0,8 vezes 10 elevado a menos 9, dividido aqui por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando a gente faz isso, a gente descobre que o 0,8 por 1,6, isso dá meio, né? Meio vezes 10 elevado a décima. Esse 10 elevado a décima vem do menos 19, que passa para cima, e troca o sinal, fica menos 9, menos 19, dá menos 9 mais 19, dá 10. Então, eu descubro que o N aqui, o número de partículas, vai ser de 5, eu aumentei esse número, diminuo aquele. 5 vezes 10 a 9 prótons a mais do que elétrons. Por quê?
porque a gente sabe que tem muito mais prótons e muito mais elétrons, mas como existe uma maior quantidade de prótons do que de elétrons, essa carga, essa esfera fica positiva. E como é que eu quantifico isso a mais do que de elétrons, né? Então, o valor que nós temos para essa quantidade é de 5 vezes 10 a 9 prótons a mais do que elétrons. Aqui eu chamo sua atenção que a gente vai ter que usar a nomenclatura que ele está usando, tá? Eu coloquei N minúsculo, mas vamos colocar aqui um N maiúsculo, que é o tema com que ele usa aqui, ó, ele fala que o N maiúsculo é a diferença entre o número de prótons, vou colocar o N a mais do que o número de elétrons, N maiúsculo aqui. Então, tem 5 vezes 10 a 9 prótons a mais do que de elétrons. Essa é a resposta do item A. Tá bom. Então, aqui já matamos o item A. Vamos colocar mais para cá o item B. Ele fala o seguinte, ó, qual é o sinal e o valor da carga elétrica de E2? Bom, se existe atrito, quando a gente tem eletrização por atrito, a gente tem que, inicialmente, a gente vai ter a esfera E1 neutra. Isso aqui cabe aqui, vamos colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho para você. A esfera E1 neutra e a outra esfera E2 também neutra. Inicialmente elas estão neutras, tá? Essa aqui a gente chama ela de E1 e essa aqui de E2. Quando acontece aqui o atrito entre eles, a esfera E1 se tornou positiva. Então, aqui ela se tornou positiva, a esfera E1. Em compensação, a esfera E2 tem que se tornar negativa. Por que ela tem que se tornar negativa? Pelo princípio da conservação das cargas. Ou seja, a quantidade de cargas que a gente tinha aqui, no total era zero. A soma era zero, né? Que eles tinham os dois corpos neutros. Se um ficou positivo, obrigatoriamente o outro tem que se tornar negativo. Como aqui respondendo, né, a questão, a carga, a esfera 2, ela tem carga negativa, ela tem esfera 2, E2, né? Vou colocar aqui, esfera E2. Aqui ela tem carga negativa, e tem o mesmo sinal, aliás, o mesmo valor da carga E1, só que com o valor negativo. Porque, veja, então eu posso até colocar assim, ó, que é a carga negativa e a carga, vamos chamar aqui de Q2, não só de valor de Q mesmo, é igual a menos, o valor é 0,8 nanocoulombs, 0,8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, esse daqui é o valor da carga, tá? O valor da carga de E2, e ela é uma carga negativa. Então, são duas respostas que ele estava perguntando para a gente, uma sobre o valor, o sinal da carga, que é uma carga negativa, e também o valor da carga, quanto ele vale, né? Porque, veja, aquilo que de elétrons foi para o corpo E2 foi aquele que houve uma transferência, né? Houve uma passagem de elétrons do E1 para o E2. Quantos, né? 0,8 vezes 10 a menos 9. Só que essa quantidade de elétrons que passou para cá tornou esse corpo negativo. Porque, veja, se passa elétrons para cá, ó, se os elétrons vêm para cá, esse corpo fica com maior quantidade de elétrons do que de prótons. Consequentemente, ele se torna negativo. Se passa elétrons para cá, esse corpo que estava neutro, ele perde elétrons, então ele tem mais cargas positivas, por isso ele fica positivo. E a quantidade de elétrons que saiu de um para ir para outro foi de 0,8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Bom, então, essa é a explicação para que ele tem aí no item B. Vamos puxar um pouquinho para cima para ver se a gente consegue colocar tudo aqui. E aí no item C, vamos resolver aqui o item C. No item C, ele pede para você o valor da corrente elétrica média I entre as esferas durante o atrito. Bom, corrente elétrica a gente sabe que é a variação da carga
sobre o tempo que se gastou para fazer esse intervalo. Veja que nesse intervalo aqui, a gente pode até colocar em módulo, né? Não vai ter a corrente aí negativa, e sim a corrente média é o quanto eles ganharam de carga. Em módulo, a variação de carga deles, eles saíram de 0 para esse valor aqui, de 0,8. Então, eu posso dizer que em módulo aqui, seja na carga Q1 ou seja na carga Q2, em módulo é de 0,8 vezes 10 a menos 9 menos 0, porque inicialmente eles não tinham carga, eles estavam neutros, né? E demorou aqui um valor de tempo de 5 segundos, que ele nos disse aqui. Quando eu faço isso, veja que se você falar assim, mas se eu usasse a esfera Q2 que teve menos 0,8 vezes 10 a menos 9, não tem problema, porque aí o módulo eliminaria esse sinal negativo. Esse valor, então, aqui que a gente pode colocar, né, vai ficar como 0,16 vezes 10 elevado a menos 9. Ou, se você preferir, eu posso escrever que a corrente dele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 amperes. Então, essa é a quantidade de corrente que passa aí por esse sistema. Bom, para a gente resolver o último item, não vai caber aqui, acho que você deve ter percebido, nessa situação. E aí a gente vai dar uma pausa no videozinho aqui, para que a gente possa depois continuar com você. Só vou apagar essa parte para que todos os exercícios caibam aqui. E aí a gente já volta. Então, aguenta aí que em um segundo voltaremos com os exercícios. Bom, e voltamos aqui, né, com o último exercício, né, o último item, um módulo da força elétrica que atua entre as duas esferas depois delas estarem afastadas, né? Então, aí eu coloquei aqui, apaguei toda aquela resolução para deixar um espaço aqui para a gente resolver o item D. Vamos colocar até um pouquinho mais longe aqui, para que fique aí bonitinho para você poder resolver. Bom, então, o que nós temos, né? Nós temos aqui as três respostas que eram esperadas, e a última é a força elétrica. Para a gente achar a força elétrica que existe aqui, a gente tem que usar a equação, a lei de Coulomb, né? Que é o módulo, a constante K, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância que os separam. Maravilha. Então, aqui é uma questão de substituição. O K que ele te deu, que é 9 vezes 10 a 9. O módulo da carga que a gente tem aqui vai ser o primeiro, né? O primeiro a gente pode colocar que é o Q1 da esfera E1, ela é positiva, então é 0,8 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui também nós temos o 0,8 vezes 10 elevado a menos 9, só que é negativo, né? Vou colocar aqui só por uma questão pedagógica, para que você veja por que o sinal de menos vai sumir, porque afinal ele está dentro de um módulo. E aqui a distância que os separam, né? Separa as duas cargas depois que elas foram distanciadas. Está difícil aqui nós fazermos ele bonitinho aqui. Pronto. E a distância que existe ali é de 30 centímetros. Cuidado com isso, que a gente tem que passar isso para metros. 0,3 ao quadrado. Bom, não caiu em nenhuma dessas pegadinhas, basta você fazer a força elétrica. Vamos colocar aqui que a força elétrica vai ser, eu nem vou fazer nada por enquanto, vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes 0,8 vezes 10 a menos 9, vezes 0,8 vezes 10 elevado a menos 9. Nada de fazer contas ainda, vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Esse 0,3 é o meu 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Acho que agora vai começar a dar para simplificar, né? Então, vai ser 9 vezes 0,8 vezes 0,8, que é a multiplicação dos números, né? Com a base 10, que é 10 a 9 com menos 9. Acho que a gente pode cortar aqui, né? A base 10 soma os expoentes, 9 menos 9 dá 0, e aí sobra só o menos 9 aqui. Tudo isso dividido aqui por 9 vezes 10 elevado a menos 2. Excelente. Então, aí a gente vê que dá para cortar um 9 com 9, e vai sobrar aqui o 0,8 vezes 0,8, isso vai dar 0,64,
E o 10 a menos 2, quanto passa para cima? 10 elevado a menos 7. Para a gente deixar aí um resultado dentro de um valor, isso aqui já era aceito, mas para que a gente possa colocar no valor entre 1 e 9,999, a gente pode colocar como 6,4. Eu aumentei esse número, eu diminuo aqui, ele vira 10 elevado a menos 8 newtons. E assim a gente encontra a última força aí, né? A última pergunta, que era a força elétrica quando os dois corpos eram afastados e se chegava nesse valor de 6,4 vezes 10 a menos 8. Espero que você tenha entendido essa questão, resolvida aí com a gente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se não, dê um like nesse vídeo se ele te ajudou e se inscreva aqui no canal com a gente. Então, mais um exercício aí sobre eletrostática que caiu lá na FUVEST de 2016.